da Libertadores e ainda brigando no Campeonato Brasileiro. Ô Alex, eu diria para você que o Palmeiras chega como favorito contra o River Plate, né? Mesmo não sendo esse time brilhante, você vê, é um time que vai caminhando e daqui a pouco vai ganhando força, mas é um confronto interessante, concordo contigo sobre o Palmeiras ser um pouco favorito. Seria legal o Palmeiras ganhar de 5 hoje? Então, claro que seria. Faria alguma diferença? Acho que só no humor de algumas pessoas. Mas não é aquele River que mete tanto medo assim quanto em outros tempos, hein? Agora, o que eu tô querendo dizer é que Palmeiras e River Plate, cravar a classificação do Palmeiras é de um exagero monstruoso, na minha opinião. Rapaziada, o Palmeiras confirma sua classificação contra o Universitário num jogo bem morno. E lá do outro lado, na Argentina, o River Plate vence o Libertad nos pênaltis. E os dois vão se enfrentar, pessoal. Que grande confronto, Palmeiras e River no mata-mata da Libertadores, e a imprensa reagiu a esse confronto, a imprensa ficou enlouquecida. Vocês vão querer ver aqui as opiniões, né, da turma do Sport TV, da ESPN também lá no final do vídeo, então acompanha o vídeo por completo que você vai ver a imprensa reagindo a esse Palmeiras versus River na Libertadores, beleza? Então, sem mais enrolação, bora ir direto pro vídeo. Difícil você encontrar uma alternativa nesse setor. O Alan até deu o Alan, você estava falando, ele também teve uma cabeçada, ela foi desviada um pouco, mas ela acabou pegando no travessão. Como boa notícia, quem entrou bem no segundo tempo, fez 2 lances muito bons, assim, não ficou tanto tempo em campo, entrou com 25 do segundo tempo, foi o Kelvin, lateral direito, que chegou recentemente, e entrou com bastante personalidade, chamando o jogo, buscando as jogadas, e teve duas jogadas boas no segundo tempo. Enfim, serviu mais para esse tipo de observação, porque não tinha uma classificação em jogo, não tinha o futuro da competição em jogo, não tinha muita coisa em disputa, né? Era mais para algumas observações, e o Palmeiras segue aí a sua jornada, agora seguindo da Libertadores e ainda brigando no Campeonato Brasileiro. Com a queda do Botafogo, mais um ano em que não teremos a tríplice coroa nobre do Campeonato Brasileiro, né? O Botafogo está na Copa do Brasil ainda, caiu hoje da Libertadores e segue no Brasileiro. É isso. E, Alex, eu diria para você que o Palmeiras chega como favorito contra o River Plate, né? Porque o River, apesar de ter havido investimento por lá, né? Contrataram jogadores, o futebol tá ruim do River Plate, né? O River não tem conseguido apresentar um bom jogo. Hoje eu não consegui acompanhar o jogo contra o Libertad, mas estava lendo o que os argentinos estavam dizendo. E pelos relatos dos argentinos, o Libertad me parece que foi melhor o jogo todo lá hoje, mesmo jogando diante de quase 90 mil pessoas no Monumental de Nunes. Então, o momento do River não me parece ser... Claro que tem camisa, que tem peso, que é difícil jogar lá na Argentina, mas tivemos Rivers muito mais fortes do que aparentemente esse de hoje está sendo, né? O River, ele está tentando também se remontar, né? E com isso está tentando se encontrar, né? Numa liga que, mesmo tendo um treinador como o Galhardo, conhece muito bem o clube, só que é um clube gigantesco. Aí sai o Mastantuono, né? Que um talento incrível, também se perde muito nisso, e ele vai tentando fazer isso dar uma liga para ser realmente esse River. Porém, mesmo não sendo esse time brilhante, você vê, é um time que vai caminhando e daqui a pouco vai ganhando força, e cada confronto pode ser que de repente ele jogue um melhor futebol do que de repente um Palmeiras ou quem for enfrentar, e assim acaba fazendo com que o futebol ele traga algumas coisas que o que é hoje, daqui a um mês, ele pode ser que mude bastante. Mas essa tradição, ela entra em campo, essa maneira, esse pensamento de jogar, mas é um confronto interessante, concordo contigo, sobre o Palmeiras ser um pouco favorito. Acho que sim. O Galhardo vive um certo dilema hoje, né? Ele começa o jogo com o Libertad fora de casa com uma formação, faz trocas no segundo tempo que fazem o time melhorar muito, mas ele traz o empate do Paraguai para Buenos Aires, e hoje ele tenta começar com uma formação mais próxima do time do segundo tempo. Qual é a questão dessa formação do time do segundo tempo? Ele fica com uma espinha dorsal de média de idade muito alta. Só para a gente ter uma ideia, até tentar buscar aqui, ver se eu consigo encontrar. Ele tinha hoje, no time do segundo tempo, o Armani, goleiro, 38 anos. Paulo Dias, zagueiro, com 30. Acunha, lateral esquerdo, 33. Enzo Pérez, primeiro volante, 39. Nátio Fernandes, 35. Quinteiro,
32, não é tanto 32, mas já não é um jogador de tanta agora, mobilidade. E não é um jogador tão móvel assim. Viril, né? Essa espinha dorsal, para competir, ela não é tão simples. O Libertad ficou mais tempo do que se imaginava no jogo com bola, tendo mais chegadas, mas aqui, individualmente, o Libertad é muito limitado. Então, por mais que ele conseguisse construir algo, na hora de tentar finalizar as jogadas, era um time que não tinha tanto poder de fogo. Esse fato de não ser viril, você está falando que você quer dizer que ele precisa comprar um Tadala? Alguma coisa? Não. Ele precisa melhorar Força fisicamente, física, né? Porque fisicamente E esse- já é uma característica dele, né? É o dele, que desde Deus mais nunca- novo, né? Ele sempre foi um jogador de muita qualidade técnica. Não é de força. Mas não é um jogador de cumprir grandes distâncias, um jogador de força. E aí a situação do River se tornou mais complicada um pouco, até um pouco dramática, porque com 7, 8 minutos de segundo tempo tem a expulsão do Galopo. O River faz o restante do jogo inteiro com um homem a menos. O Libertad teve algumas chegadas, mas, de novo, é um time com muita falta de refino na hora de concluir jogada. Aliás, nos pênaltis acabou aparecendo essa dificuldade de arrematar. O time foi mal nas cobranças, o River passou. Como dissemos, então, o Palmeiras perde os 100% de aproveitamento até aqui, né? Que ele tinha na Libertadores. Eram 7 jogos e 7 vitórias na competição. Agora, o primeiro empate. E aqui no nosso super telão, aqui nas laterais, vocês já estão vendo os confrontos definidos para as quartas de final da Libertadores, né? A LDU enfrentando o São Paulo Futebol Clube. O vencedor desse jogo pega River Plate ou Palmeiras. Então poderemos ter um São Paulo e Palmeiras, isso seria histórico, hein? Imagina, numa semifinal de Libertadores. Aqui, ó, do outro lado... Flamengo contra eles. Duelo de... Exato, Flamengo contra os argentinos. Duelo de argentinos em cima, né? Vélez Sarsfield e Racing. E embaixo aqui, ó, Flamengo e Estudiantes de La Plata. Não temos nenhum campeão que seria inédito, né? Todos aqui já são campeões de Libertadores. Sim. LDU, São Paulo, River, Palmeiras, Vélez, Racing, Flamengo e Estudiantes. Todo mundo já venceu a Libertadores. Esses são os confrontos das quartas de final. Deixa eu dar uma passada na hashtag troca de passes aqui, ó. O JP diz, alerta de jogo ruim. Ele usa outra palavra. Palmeiras e River Plate. A imprensa dirá que é sensacional. O confronto é sensacional, o JP. Agora, se o jogo vai cumprir, é outra questão. O Rafão manda aqui, fraqueza demais esse time do Libertad. Aqui o Guilherme Contrucci manda aqui, o torcedor sensato e inteligente do Palmeiras vai avaliar que no primeiro tempo o Palmeiras fez 4-0. E o segundo não tomou nenhum gol. Final, 4-0, sem drama. Foi sem drama, claro. Absolutamente sem drama. É por aí mesmo, Guilherme. Se tinha um jogo que poderia não vencer, era esse. É isso. A Juliana manda aqui, começou o melhor programa diário esportivo. E nos elogia aqui, com Diniz, Mansur e Alex. O Luigi Berzoini manda, boa noite, pessoal do Troca. Também achei absurdo ter acréscimo nesse jogo feio do Palmeiras. KKKKK. Né? E ali ainda era um momento também de certa rusga com torcida e o ambiente interno por causa da Copa do Brasil. O Léo falou, no primeiro jogo foi contra o Ceará pelo Brasileirão, vitória de virada. O Palmeiras virou o jogo muito rapidamente, não fez uma boa primeira parte, mas a partir dali, a vitória fora de casa no início do confronto com o Universitário, depois Botafogo e agora, talvez o time do Palmeiras tenha entrado em campo, assim, não de uma maneira consciente ou se comportando com essa ideia na cabeça, mas o quanto antes terminar esse jogo, ótimo, para a gente conseguir tocar a nossa vida aqui, né? E sim, a competição é isso. Seria legal o Palmeiras ganhar de 5 hoje? Então, claro que seria. Faria alguma diferença? Acho que só no humor de algumas pessoas. Para o resto para o restante das tarefas do Palmeiras desse ano, não faria diferença nenhuma. Deixa eu acionar o Jean Oddi mais uma vez, daqui a pouco o Abel pede passagem, tem que liberar o Jean. Então, Jean, agora já sabemos o adversário do Palmeiras é o River Plate. Queria a tua análise desse adversário aí que não tem camisa, tem peso, tem tradição em Libertadores, tem que ser muito respeitado, mas não é aquele River que mete tanto medo assim quanto em outros tempos, hein?
Não é, obviamente, mas eu acho que assim, cara, esses times têm que ser respeitados, esse técnico tem que ser respeitado, isso vale, basta olhar para a história do River Plate na competição, basta olhar para a história, para o que fez o Boca Juniors quando chega do jeito que chegou, completamente destrambelhado à final de uma Libertadores contra o Fluminense. Eu acho que, evidentemente, o torcedor do Palmeiras, na hora que viu o jogo ir para os pênaltis, preferia que o Libertad tivesse saído vencedor dessa disputa de pênalti, seria um adversário bem mais acessível. Óbvio que o Palmeiras, com o time que tem, com os jogadores que tem, e também um clube muito pesado e acostumadíssimo, né? Enfim, batendo todos os recordes, eu tenho falado disso, né? Na era do Abel Ferreira, batendo todos os recordes entre os brasileiros de Libertadores e tudo mais, tá muito rodado, tá muito acostumado a essa competição também. Então, ok, o Palmeiras iguala o River nesse aspecto e é melhor do ponto de vista técnico, mas é aquele adversário que você olha para a tabela e não vai botar um favoritismo enorme para o Palmeiras, até porque o Palmeiras também não é que esteja jogando um futebol maravilhoso. Acho que eu já relativizei o jogo de hoje, acho que o jogo de hoje tinha um contexto muito específico que realmente não poderia gerar críticas ou grandes cornetas e tudo mais, mas de maneira geral, claro que o Palmeiras tem que jogar um pouco mais do que ele tem jogado para conseguir avançar de uma maneira consistente numa competição tão difícil como é a Libertadores, né? É por isso que quando eu falo não tem que ter corneta para o jogo de hoje, acho mesmo que não tem que ter. Agora, também acho que se talvez o time tivesse rodado mais e mudado mais e colocado mais garotos aí, mais caras que precisam de alguma maneira mostrar serviço, talvez a gente tivesse visto um time com mais fome, porque é aquilo que o Léo falou no começo do programa, né? Não foi um Palmeiras também que estava se incomodando, se importando muito com o que estava acontecendo, é natural quando você tem 4-0 de vantagem, e aí acho que o Abel também não está considerando essencial poupar os minutos dos seus jogadores, né? Poupou de quem precisava ser poupado, que eu acho que era o Piquerez, que hoje é um jogador sem substitutos no elenco e por isso ele acaba, né? Por mais que a gente falasse tanto dos 3 zagueiros e tudo mais, e o Zinho até destacou, né? A necessidade que teria o Piquerez de entrar, ele acaba permanecendo no banco quase até o final do jogo, porque o Abel não queria correr o risco com esse daí, e aí eu estou plenamente de acordo com ele. Palmeiras e River, acho que tem sim um favoritismo para o Palmeiras, mas não é aqueles favoritismos que a gente diz que se não passar vai ser uma grande surpresa. Acho que não. O River é cheio de cobra criada, né? Aliás, tem o Borja, né? Que inclusive abriu a cobrança de pênalti ali. O Galopo foi expulso hoje. Entrou no decorrer do jogo. Boa história. Galopo vai ser desfalque no primeiro jogo por causa da expulsão de hoje, né? Mas tem campeões mundiais, né? Tem Montiel e Acunha nas laterais, tem o Armani. Volante de 39 anos. Enzo Pérez, o Nacho foi titular, hoje cobrou o primeiro pênalti. Quinteiro, que é super talentoso, mas é um jogador que na parte física entrega pouco, mas você não pode deixar a bola muito tempo no pé dele. Até por isso, eu acho que o Galhardo se sustenta na volta dele muito em torno da história que ele tem. Outro técnico não teria se segurado com os resultados que ele tem na volta. Né? Por enquanto, a volta do Marcelo Gallardo ela é decepcionante como resultado de desempenho. Mas eu acho que vale também... É decepcionante sim, o River ainda não foi, mas é um River que mudou bastante nessa janela de meio de ano, e a gente tem 4 semanas até o jogo de ida das quartas de final. É só por isso que eu não digo antecipadamente como era essa classificação. Exato, e estávamos agora. É que o Birner está numa coceira aqui para cravar que eu raramente vejo. Tem que esperar. O Birner crava muita classificação que nos confirma, viu, gente? E agora veio de lá, hein? Agora veio de lá. O Colímpia, Estou esperando por esse momento. Você quer que eu faça a lista das que mais que o jogo. Dá uns 52 pra mim, já. Se quiser eu faço, mas vamos pular aqui que vai ficar chato o programa. Não, é que assim, desculpa, Birner, você classificar o Flamengo contra o Olímpia e contra o Penharol é uma obviedade. Eu também fazia isso. Foram os que eu errei. E mesmo esses não se classificavam. Agora, o que eu tô querendo dizer é que Palmeiras e River Plate, cravar a classificação do Palmeiras é de um exagero monstruoso, na minha opinião. Eu não acho. Eu acho que o futebol que o River joga hoje
Mas tem 4 semanas, é momento. Perfeito, é por isso que eu não cravo. Não sei qual é o momento de Abel, Palmeiras, torcida, situação física, médica, não sei se daqui a 3 semanas a gente vai estar olhando para o River e falando, olha, encaixou, trouxe fulano, trouxe Beltrano, ajustou o meio de campo e uma bola lá. O jogo da volta é aqui. É aqui. Em São Paulo. Sim, o Palmeiras decide tudo em casa, menos a final, porque em Lima. Caso chegue a final. Aí uma bola lá, você vem pra cá com outro peso. É horrível, o que o Léo falou, gente acostumada, você também pontuou. Então, é difícil falar por conta disso. Vou mais além. Claro. Pela ideia de jogo, era melhor o Palmeiras pegar o River do que o Libertad. Quais são as vantagens do River em relação ao Libertad e ao Palmeiras? O Palmeiras vai ter um estádio cheio, uma camisa pesada, eu acho que é sempre um time mítico com jogadores melhores. Cara, eu acho que é assim, sempre melhor pegar você encarar 80 mil no Monumental e pegar o Libertad que nem torcida Só que tem. uma coisa, o River já não vai é tentar... aquele peso de um time paraguaio. O River vai tentar jogar. O Libertad ia enfiar 5 caras lá na primeira linha, 4 caras na segunda linha e não ia sair de trás. Ia ficar enfurnado. E o Palmeiras gosta que os times tentem jogar contra ele. Principalmente quando eles são piores que o Palmeiras. Então é óbvio, como disse o Pedro... mas, Bini, você conhece de mística. Você conhece. Você é o cara que... Acabei de falar, camisa, você entende a estádio. Mística. O Libertad não tem ambiente, cara. E ambiente em Libertadores faz muita diferença, cara. O Libertad é um time que não... o Libertad, sim. O Libertad, durante muito tempo, foi o melhor time do Paraguai. Hoje talvez não seja. Hoje o Cerro tem um time melhor que o Libertad, embora tenha sido eliminado agora pelo Estudiantes. Mas o Libertad já teve times que poderiam ter ido mais longe, mas, cara, não tem. O Libertad não tem sal, né? O Libertad é um time sem sal, né? Pra dizer o mínimo. Insosso. Né? Insosso, né? Pra dizer o mínimo. Então, assim, ele não tem uma torcida atuante. Então, é um time que não consegue ter ambiente em torno dele, né? Então, jogar com o Libertad é jogar... Ainda mais o Palmeiras, que é um ótimo visitante. Sim. Então, queira ou não, assim, ainda é intimidante jogar com o River Plate. Então, eu acho que o jogo de ida lá pode ser difícil em função do ambiente que é hostil. E estimulante, né? Também, claro. Também. Mas não é fácil fazer o primeiro jogo lá. Vocês falaram do 3-0 de 2020. É quase impossível você replicar um cenário desse. Do visitante ganhar de 3-0 e depois do visitante ganhar de 2-0, quase fazendo um 3-0, tendo gol anulado. O futebol não é assim. O futebol da pandemia não existe mais. Então você não vai ter aquele cenário de novo. Aquele River era muito mais forte que esse. E aquele Palmeiras era mais fraco que o atual. Concordo. Ou seja, o Palmeiras é favorito. Qual favorito, a gente tem que esperar 3 semanas e pouco para definir. Se a gente vai classificar, tem pouca chance de ser eliminado. Não são hoje equipes comparáveis. Bom, rapaziada, então tá definido aí, né, as quartas de final da Libertadores, os confrontos todos já sabemos, né, então tá aí trazendo aqui a informação para vocês, né, e todos os confrontos do Planeta do Futebol, @futebol_info lá no Twitter, lá no X, né, trouxe aqui os confrontos, né, então definidas as quartas de final da Libertadores e tá aqui embaixo na imagem para vocês verem, pessoal, olha só. Bora conferir aí, então, confrontos bons aí, hein, pessoal? Então, olha só. De um lado da chave, São Paulo e LDU. E River Plate, Palmeiras e River Plate, pessoal. Olha só esse confronto. Um baita confronto gigantesco mesmo. Vai pegar fogo com certeza, né? Palmeiras, na minha visão, é um pouco favorito, né? Porque o Palmeiras, claro... Cara, é evidente, né? Não adianta. O River Plate classificou pra cima do Libertad na bacia das almas, nos pênaltis, chorado, sofrido. Então, assim, River Plate não é mais aquele River Plate, né, pessoal? Assim como o Boca Juniors também, enfim. Toda essa conversa que a gente já sabe. Então, olha só desse lado da chave, pessoal. Na semifinal da Libertadores pode dar aí Palmeiras e São Paulo. Se isso acontecer, vai ser muito... top, hein, pessoal? Vai ser um confronto, assim, pra parar realmente São Paulo. Enfim, baita confronto que pode pintar desse lado da chave, né? E do outro lado, Vélez contra o Racing, Estudiantes contra o Flamengo. Desse lado da chave, óbvio, favoritismo bem alto aí pro Flamengo. Flamengo, se jogar o que pode, né? A realidade é que o Flamengo praticamente aí na final da Libertadores. Óbvio que o futebol é jogado, né? Futebol é jogado. O Flamengo caiu pro Galo lá, né? Pro Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Então pode muito bem aqui cair pro Estudiantes ou pode cair aqui pro Racing também, que é um time ajeitadinho. Então, assim, futebol é jogado, né, pessoal? Mas enfim, esses são os confrontos. E o jogo contra o Universitário aí, né, do Verdão.
Destaque aqui, ó, o João Freire destacou o Kelvin, pessoal. Então o João Freire aqui no X, aqui, ó, @JoãoFreire. Kelvin será titular naturalmente. Muita qualidade com a bola no pé. Destacando aqui o muita, né, pessoal? Muita qualidade com a bola no pé. E o que você achou do Kelvin? Você concorda aí com o João Freire? O lateral direito aí é o mais indicado, será para ser titular aí da posição? Enfim, vai aqui no campo dos comentários, deixa a sua opinião, que a sua opinião é muito importante. Mas o Kelvin é, sim, realmente um bom lateral, né, pessoal? Destaque muito positivo aí do jogo contra o Universitário. Foi um jogo bem morno, bem mais ou menos, né? Foi mais, assim, ritmo de treino no Palmeiras. Mas os destaques, se a gente pode trazer pelo menos um destaque positivo, Kelvin, né? Kelvin realmente é um bom jogador que, de acordo aqui com o João Freire, pode com certeza se tornar titular. Na verdade, ele tá afirmando, né? Ele vai ser titular naturalmente, se continuar assim com essa qualidade que ele vem mostrando, né, pessoal? Enfim, mas é isso. O que você achou do jogo do Palmeiras contra o Universitário? O que você achou do Kelvin? Vai aí, opina, deixa sua opinião no campo dos comentários e também já comenta a respeito de Palmeiras versus River, pessoal. Qual que é o seu palpite aí para Palmeiras versus River? Que confronto, hein? Deixa tudo aqui nos comentários, beleza? Bora debater aí. Se curtiu o vídeo, não esquece, deixa o like para fortalecer. Seu like é importante, ajuda muito, então dá essa moral aí. Se é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho das notificações para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal. Tá sempre por dentro de tudo que acontece com o Verdão todo dia, beleza? Bom, então é isso aí, agora eu vou ficando por aqui. Grande abraço, até o próximo vídeo. É o Porco, é nóis. Fui!